Com os dados do experimento descrito, sabendo-se se a massa molar de um dos gases pode determinar a massa molar do outro. Para isso, utilize essa expressão, que foi o que a gente já fez, né? Considere que se queira determinar a massa molar do HCl. Então, quero saber a massa molar do HCl. Caso o algodão embebido de solução aquosa de NaCl, de NH3, seja colocado no tubo um pouco antes do algodão que libera o HCl, e não simultaneamente, como isso afetará o valor obtido para a massa molar do HCl? Justifique. Efusão e difusão de gases. Aqui é para você chutar o pau da barraca, aqui é para acertar todas as questões de gases. Depois de 6 aulas, finalmente chegamos na última parte de gases. Então vamos entender o que é fusão e difusão. E essa ideia aqui é bem simples, tá? Não é nada difícil não. A difusão consiste basicamente o quê? Imagine que você tem dois recipientes aqui conectados, certo? E aqui esse registro aqui está fechado. Ou seja, então cada gás ali está isolado. Quando eu abrir esse registro, o que nós sabemos? Nós sabemos que um gás ele ocupa todo o recipiente que estiver contendo ele. Ele ocupa todo o volume do recipiente. Então, quando eu abrir esse registro aqui, não vai acontecer de eu ficar só com gás de hidrogênio aqui e só com gás de hidrogênio aqui. Não, eles vão se espalhar um no outro. Então, parte do gás de hidrogênio vai para lá, parte do gás de nitrogênio vai para cá, até que eu vou ter, então, essa mistura homogênea, tá? Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, ou seja, qualquer fração daquela mistura que você pegar terá uma mesma proporção de gás oxigênio e de gás nitrogênio nesse caso aqui, de gás hidrogênio e gás nitrogênio nesse caso aqui, tá? Então, como toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, guarda isso, tá? Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Então eu vou ter esse espalhamento, vamos dizer assim, perfeito entre os gases. E esse espalhamento eu chamo de difusão. Difusão nada mais do que esse espalhamento de um gás por meio do outro, certo? Então você percebe que o que aconteceu aqui foi que o gás hidrogênio se espalhou no gás nitrogênio, tá? Até que eu ficasse com esse recipiente uma mistura de gás hidrogênio e nitrogênio e nesse outro recipiente a mistura de gás hidrogênio e gás nitrogênio. Difusão gasosa, quer ver, por exemplo, se você borrifar perfume no ambiente, você vai sentir o cheiro. O perfume sai como um gás. E aí, você também tem o gás da atmosfera. Então, você tem a difusão de um gás em outro, tá? Então, esse é o processo de difusão dos gases. E aí, foi interessante porque foi se percebido que a velocidade de difusão de um gás em outro dependia das massas atômicas, tá? Da sua massa. Depende. Então a velocidade do hidrogênio, a velocidade de difusão do gás hidrogênio no gás nitrogênio, por exemplo, depende da massa atômica do gás hidrogênio e da massa também do gás nitrogênio. Daqui a pouco a gente já vai ver como que funciona bem isso daqui. Então, para fazer esse cálculo aqui dessa velocidade de difusão de um no outro, nós temos a lei de Graham, que diz o seguinte: a velocidade de difusão de um gás por meio de outro gás é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. Calma aí. Deixa eu colocar uma paginazinha a mais aqui. Então vamos ler essa lei de Graham e vamos tentar entender o que está acontecendo. A velocidade de difusão de um gás por meio de outro é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. Então, a velocidade de difusão de um gás por meio de outro é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. Então, calma aí. Como que a densidade, vamos pegar naquele caso ali, vamos pegar uma mistura de dois gases A e B, certo? Como que é a densidade do gás A? Densidade do gás A é a pressão do gás A. Com a mistura gasosa vai ser a mesma pressão. Massa aqui atômica, massa molar do gás A, R vezes T, certo?
Essa equação nós vimos na aula passada, né? Aula passada ou retrasada. Densidade do gás B vai ser a pressão, massa molecular do gás B, dividido por R vezes T. Pressão, temperatura são os mesmos, né? Beleza. Falou o seguinte, falou que a velocidade de dispersão de um gás é proporcional ao quê? É inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. É inversamente proporcional, ou seja, a velocidade do gás A é inversamente proporcional à sua densidade, ou seja, 1 sobre a raiz quadrada da densidade. É proporcional ao inverso da sua densidade. A raiz quadrada da sua densidade. E para o gás B vai ser a mesma coisa, proporcional a o inverso da raiz quadrada de sua densidade. Então fica P, massa molecular de B, sobre R vezes T. Certo? Beleza, então temos aqui essa ideia de proporcionalidade. Agora, se eu quiser então calcular a velocidade de um em relação ao outro, o que eu faço? Tenho VA sobre VB. Agora, como eu sei que a velocidade do A é proporcional a isso e a do B é proporcional a isso. Então, o que eu sei? Vou passar a raiz quadrada aqui. Só arrumar ela. É aqui, ó. Eu sei, então, como essas velocidades são proporcionais, cada uma a essa fração aqui. Quando eu fizer a divisão VA sobre VB, é a mesma coisa que eu dividir essas duas frações aqui. Então, VA sobre VB é a mesma coisa que 1 sobre raiz da pressão, massa molecular do A, RT, dividido pela do B, que é quanto? 1 sobre P, massa molecular do B, sobre RT. Beleza. Divisão de fração é só pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Beleza. Então vai ter quanto? Vai ser 1 sobre P. Eu tô fazendo bem por etapa para ficar bem claro, tá? RT vezes, né? E é multiplicado pelo inverso da segunda, né? Vezes 1, tá? Posso cortar pressão com pressão, R com R, T com T, porque é tudo igual, né? Então, VA sobre VB fica como? Massa molecular do B dividido pela massa molecular do A. Então, a velocidade de dispersão do gás A no gás B é igual a raiz quadrada da massa molecular do gás B dividido pela massa molecular do gás A. Então, essa é a lei de Graham. Então, é assim que a gente calcula a velocidade de difusão de um gás em outro, tá? Então, eu quero calcular nesse caso ali, ó, que eu tinha feito, a velocidade de dispersão do gás nitrogênio no gás hidrogênio. Preciso saber das massas moleculares, né? Vamos fazer essa conta rapidinho para ver quanto que dá? Quanto que é a velocidade de dispersão? A velocidade de dispersão do gás hidrogênio no gás nitrogênio. Isso aqui fica, então, raiz quadrada do quê? VA sobre VB é a raiz quadrada de MB sobre VA. Inverte, né? Então, isso aqui é a massa molecular do gás nitrogênio. N2. Quanto que é a massa do gás nitrogênio? 28, né? Dividido pela do gás hidrogênio, que é 2. Então, VA sobre VB, então a velocidade de difusão do gás hidrogênio no gás nitrogênio é igual a raiz de 14, né? Isso aqui vai dar quanto?
uns 3,4 mais ou menos. Deveria ser algo assim mais ou menos, tá? Então é assim que a gente calcula a velocidade de dispersão de um gás em outro. Certinho? Esse é o conceito de difusão. E tem um conceito que a fórmula é bem parecida e a ideia é também bem parecida, que é o conceito de efusão. Efusão nada mais é do que a passagem de um gás em um pequeno orifício. Então, por exemplo, aqui você tem esse gás contido nesse recipiente cilíndrico conectado aqui. Então, a efusão é simplesmente a passagem desse gás por esse pequeno orifício, certo? E aí, vamos pegar uma questão que eu separei, é da FUVEST, segunda fase, que fala, né, um pouco disso, certinho? Uma questão de segunda fase. E aí, vamos trabalhar com ela aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho da minha tela. Eu vou ter que baixar um pouquinho aqui. Diz o seguinte: um estudante de química realizou um experimento para investigar as velocidades de difusão dos gases HCl e NH3, certo? Opa, então a gente sabe que a velocidade de difusão de um gás depende da massa molecular ali, certinho? Para tanto, colocou-se simultaneamente 2 chumaços de algodão nas extremidades de um tubo de vidro, como mostrado na figura ao lado. Um dos chumaços estava embebido com uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, e o outro de solução aquosa de NH3, amônia. Então eu peguei um chumaço com ácido clorídrico e o outro com amônia. E lembre que o CERN é ver, né, estudar a velocidade de difusão do HCl e do NH3. Beleza? Cada um desses chumaços liberou o respectivo gás, ou seja, esse chumaço aqui liberou o gás, o ácido clorídrico nesse gás, e aqui a amônia, NH3. No ponto de encontro dos gases dentro do tubo, formou-se, após 10 segundos, um anel de sólido branco, NH4Cl, cloreto de amônio, distante 6 centímetros do chumaço que liberava HCl. Então olha que interessante. A gente sabe que o gás, então, esse chumaço de algodão liberou o gás, o HCl, e aqui o NH3. Então a gente sabe que um gás ele vai ocupar todo o recipiente. Então esse HCl foi se difundindo, sofrendo difusão nesse sentido, o HCl, e a amônia foi sofrendo a difusão nesse sentido. Foi se espalhando. Até que nesse ponto aqui, houve o encontro dos gases. Por isso que eu formei o NH4Cl. Por quê? Não fica muito difícil perceber que se eu pego o HCl e junto com o NH3, eu consigo formar NH4Cl. Basicamente, eu estou somando os componentes aqui. Então, essa formação aqui desse anel de NH4Cl, que nós vamos estudar daqui a pouquinho nas funções inorgânicas, daqui a um sal, isso daqui é formado justamente pelo encontro desses dois gases. E outro ponto que é importante a gente perceber é o seguinte: o HCl, ele caminhou 6 centímetros, né? 6 centímetros. Se o total do tubo é 15 e o HCl andou 6, quantos centímetros que andou o NH3? Andou 9, né? Total do percurso é 15. O HCl andou 6.
6 para 15 faltam 9, né? Então 9 centímetros que andou foi o gás nitrogênio. Isso faz sentido? Faz sentido, né? Porque a massa molecular do HCl é bem maior que a massa do gás da amônia. Então, se eu pego a velocidade da amônia, velocidade de difusão da amônia sobre a velocidade de difusão do HCl, isso aqui vai ser igual aqui, a massa molecular do HCl dividido pela massa molecular da amônia, isso na raiz quadrada, que nós vimos, certo? Como a massa do HCl é maior, essa fração vai dar maior do que 1. Logo, esse resultado vai ser maior do que 1. Então, a velocidade de difusão da amônia será o quê? A velocidade de difusão da HCl vezes essa fração aqui dentro da raiz. Como essa fração aqui é maior do que 1, essa raiz é maior do que 1. Então, essa multiplicação aqui, ó, eu vou estar o quê? Aumentando, né, a velocidade do NH3. A velocidade do NH3 é maior do que a velocidade do HCl. Faz sentido, né? É um gás mais leve. Certo? Cada um desses chumaços liberou o respectivo gás. No ponto de encontro dos gases dentro do tubo, formou-se após 10 segundos um anel de sólido branco, distante 6 centímetros do chumaço que liberava HCl. Beleza. Ó, formou-se após 10 segundos. Então é como se fosse assim. O HCl demorou 10 segundos para andar 6 centímetros. O NH3 demorou 10 segundos para andar 9 centímetros, certo? Qual dos dois gases desse experimento tem maior velocidade de difusão? Justifique. Então, qual dos dois gases tem maior velocidade de difusão? A gente provou aqui em cima, né? Ó, a velocidade do NH3 no HCl é igual a essa equação aqui, ó. Se você quiser provar de modo bem na conta mesmo, você pode deixar assim. Mas você poderia deixar assim, ó. A velocidade do HCl são aqueles 6 centímetros que ele sofreu difusão e demorou 10 segundos. Então a velocidade dele foi de 0,6 centímetros por segundo. E a velocidade da amônia, que ela andou naqueles 9 centímetros em 10 segundos. Então a velocidade da amônia foi de 0,9 centímetros por segundo. Então fica claro para a gente que a velocidade de difusão da amônia, NH3, é maior que a velocidade de difusão do HCl. Então, assim, tá mais do que provado para a gente. Tá mais do que provado para a gente aqui qual tem velocidade maior, certinho? Quando o experimento foi repetido a uma temperatura mais alta, o anel de HCl se formou na mesma posição. O tempo necessário para a formação do anel a essa nova temperatura foi igual, maior ou menor do que 10 segundos. Justifique a tua resposta. Vamos lá. Na questão do deslocamento, a velocidade de difusão de um em outro não influenciou. Não influenciou. Por quê? A velocidade de difusão de um gás em outro não depende da temperatura. Não depende da temperatura. Certo? Logo, o que eu tenho? Se não depende da temperatura, por isso que o tempo seria igual. Isso aqui é tem que tomar cuidado, porque uma reação química, a maior parte das reações químicas, se ela é uma reação endotérmica, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade de reação dela, tá? Aumenta a velocidade de reação dela. Então formaria mais rápido, se eu for tratar a reação em si.
Se fosse uma reação endotérmica, quando você aumenta a temperatura, ela forma mais rápido a reação. Porém, ele não falou nada disso. Aqui está falando de difusão. Então, julgando só pela difusão, o tempo é o mesmo, porque a velocidade de difusão de um gás em outro não depende necessariamente da sua temperatura. Certinho? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu ia copiar essa fórmula e justificar. Logo, o tempo será o mesmo. Certinho? C. Com os dados do experimento descrito, sabendo se a massa molar de um dos gases pode determinar a massa molar do outro. Para isso, utilize essa expressão, que foi o que a gente já fez, né? Considere que se queira determinar a massa molar do HCl. Então, quero saber a massa molar do HCl. Caso o algodão embebido de solução aquosa de NaCl, de NH3, seja colocado no tubo um pouco antes do algodão que libera o HCl, e não simultaneamente, como isso afetará o valor obtido para a massa molar do HCl? Justifique. Essa pergunta é muito da hora. Então ele falou o seguinte: a gente sabe essa expressão aqui da velocidade de difusão. Para o experimento chegar no valor certo, eu tenho que colocar os algodões exatamente ao mesmo tempo. Por quê? No momento em que eu coloquei esse algodão, o HCl vai começar a sofrer difusão. E o NH3 também vai começar a sofrer difusão. Se eu coloco, por exemplo, esse algodão de NH3 um segundo antes, vamos lembrar, a velocidade do NH3 tinha dado 0,9 centímetros por segundo. Se eu coloco o NH3, esse algodão aqui, um segundo antes, o gás já estaria aqui na posição 0,9 centímetros, né? Ele já estaria 0,9 centímetros. Esse deslocamento, o gás já estaria aqui. E aí, só a partir de então, o HCl começaria a sofrer difusão. Então, qual que seria o problema? Se eu coloco o NH3, esse algodão aqui antes, isso daqui vai se formar mais para cá, mais próximo ainda do algodão com HCl. Por quê? A amônia, o NH3, teve mais tempo de sofrer difusão. Nesse meu caso aqui que eu citei, por exemplo, um segundo a mais para sofrer difusão. Então conseguiu se deslocar ainda mais. E o HCl teve menos tempo em relação ao NH3. Então conseguiu percorrer uma distância menor. Então esse chumaço aqui, ó, o composto formado pelo encontro dos gases, ficaria mais próximo ainda do HCl. Ou seja, o HCl, para mim, teria uma massa molecular maior. Uma massa molecular maior. Porque a velocidade relativa, por exemplo, porque a velocidade de difusão do HCl ia aparentar ser menor. Por exemplo, não seriam. Você lembra que a velocidade do HCl era de 6 centímetros em 10 segundos? Era de 0,6 centímetros, né, por segundo. Agora, por exemplo, a velocidade do HCl seria, por exemplo, 0,4 centímetros por segundo. Porque aquele chumaço ia se formar aqui, ó, por exemplo, a 4 centímetros. Logo, a velocidade de difusão dele é menor. Se a velocidade de difusão do HCl é menor do que a real, qual que é o problema? Na minha conta, eu ia chegar numa... Aqui, ó. Se a velocidade do HCl é menor do que a real dele, eu vou chegar a uma massa molecular maior, porque a velocidade é inverso da densidade. Ou seja, qual é o problema? Eu chegaria em um valor de massa molecular maior para o gás HCl. O resultado errôneo, né, seria de uma
massa molecular maior do que a real para o HCl. Porque aparentar para mim, ele andou, por exemplo, ali 4 centímetros. Opa, andou menos do que tinha andado antes. Então ele é mais pesado, massa molecular maior. Então esse exercício aqui é muito interessante. Então ele mostra até uma das formas que eu tenho de calcular a massa molecular, usando o conceito de difusão. Certo? Então, espero que você tenha aproveitado bem essas 7 aulas, né, de gases. Foram feitas com bastante carinho para você realmente conseguir dominar tudo de gases, certo? Então é isso. Espero vocês no nosso próximo conteúdo, tá? Não deixe de acompanhar para você arrebentar em Química na FUVEST.